Uma verdadeira educação que eu acredito que o Estado tenha que dar e a sociedade também é uma educação sobre a ética. E ela é simples, porque ela está no nosso coração, não está na nossa racionalidade. Onde, dentro dos princípios éticos, nós temos 3 regras básicas, que se todos nós aplicássemos direitinho, tudo funcionaria bem. Primeira delas, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. A segunda, não faça para o outro aquilo que você gostaria que não fizesse para você. E a terceira, faça aquilo que você exige dos outros. Dê o exemplo. E eu acredito que a melhor forma de educação é exatamente essa, é ter uma moral e ensinar as coisas boas e certas através do exemplo. Então vamos ver o exemplo de 3 institutos maravilhosos que nós temos aqui. Então, para isso, eu chamo aqui a Luciana Maria Alain. Por favor, Luciana, palmas para ela, que vai falar do case Instituto Crescer. Por favor. Vou chamar também jovem Bruno Bittencourt, que vai falar sobre a escola Convexo. E também chamarei Paulo Renato Ardengue Rizardi. O Paulo vai falar sobre o projeto Usina do Laboratório de Aprendizagem Criativa da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. Então, nós temos aí um tempo bastante reduzido, então a gente pede 15 minutos para cada palestrante, e nós pediríamos então, se alguém tiver interesse de fazer as perguntas aos palestrantes, vão já redigindo, que daí as minhas auxiliares, certo? Elas vão recolher e eu já vou passar direto para o palestrante, para ele já ir dando uma boa resposta a magníficas perguntas que surgirão. Ok? Então, de início, nós vamos iniciar ouvindo o case Instituto Crescer. Então, eu chamaria aqui a doutora Luciana Maria Alain. A Luciana, ela é mestre em Ciências da Comunicação e doutora em Educação, ambos pela Universidade de São Paulo. Ela é diretora técnica do Instituto Crescer, coordenando projetos na área de educação, envolvendo a formação de professores, projetos de informática educativa, desenvolvimento comunitário e qualificação profissional. Ela é articulista do site Educar para Crescer e do jornal Valor Econômico. Então, cara Luciana, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde, quase já boa noite. Depois da fala do professor Danilo, na qual eu concordo plenamente, eu resolvi mudar um pouco o tom da minha conversa aqui, da apresentação desse case, porque eu me senti estimulada a contar um pouco da minha trajetória pessoal. Eu sou um exemplo vivo de alguém que nunca serviu para a escola. Eu mudei 10 vezes de escola, porque nenhuma escola me atendeu. Em uma delas, eu fui convidada a me retirar e o reitor disse que eu ia ser lixeira. Tudo isso por quê? Porque eu era questionadora, porque eu queria que aquilo fizesse sentido para mim, e a escola não fazia sentido. Cada vez que o professor trazia um assunto novo, eu queria entender o que aquilo ia contribuir na minha vida. E eu fui buscando isso ao longo da minha vida escolar e não consegui encontrar. Terminei a minha vida escolar, no último ano, numa escola pública à noite, para terminar. Assim, tinha que me livrar daquilo de alguma forma.
E tudo que eu sei hoje, tudo que eu aprendi, foi no momento que eu saí da escola e que eu fui buscar aquilo que me fazia sentido, aquilo que me desafiava, aquilo que me instigava. Foi aí que eu fui aprender. E me tornei, hoje, quem olha meu currículo, talvez aquele reitor, nunca imaginou que eu teria toda essa formação que eu tenho. Hoje eu escrevo muito bem, eu me comunico muito bem, eu tenho um raciocínio lógico muito bom, e tudo isso eu aprendi pós-educação básica. Na vida, na necessidade de poder ensinar algo, de estar num novo projeto, de ter um novo desafio para resolver. E foi aí que toda a minha criatividade, que é nata, porque minha mãe disse que até os 9 meses eu não dormi, porque eu também sou hiperativa, né? Tudo isso começou a aflorar. E foi a partir desses desafios, desses interesses, que eu fui buscar conhecimento, que eu fui estudar, que eu fui me formar. E eu acabei me formando em matemática. E me formei numa época quando os computadores estavam chegando na nossa vida. E como o meu currículo, né, do universitário era ciências, matemática com ênfase em informática, ou seja, era tudo também, não era nada, era um curso bem genérico, mas eu fui procurar minha primeira oportunidade de emprego numa escola particular em São Paulo, eu sou de São Paulo, e o diretor falou, eu não tenho vaga de professor de matemática, mas eu preciso de alguém no laboratório de informática. E eu, muito jovem, né, louca para poder entrar na área, dificuldade de professor iniciante, né, começar numa escola particular, falei, eu entro num laboratório de informática e um dia eu viro professora de matemática. Mas o destino prepara algumas surpresas para nós. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu não ter ido dar aula de matemática e ter ficado no laboratório de informática. Porque ali eu pude, com os alunos, criar, né? Trabalhar nos desejos daqueles alunos, nas suas curiosidades, naquilo que eles queriam investigar. Porque eu não tinha o compromisso que a escola formal tem, da disciplina, do conteúdo. Eu estava no laboratório de informática. E eu tinha que trabalhar com os alunos para que eles aprendessem a utilizar a tecnologia. E pelo fato de eu não ter um currículo, eu tive a liberdade de poder trabalhar com eles em projetos onde eles tinham um interesse de investigação. E foi por aí. Eu tenho até hoje lembranças maravilhosas desses momentos. Eu fiquei 10 anos em laboratório de informática em escola. E muitos alunos passaram, e até hoje eu encontro com muitos deles. É uma alegria imensa que a gente lembra dos momentos maravilhosos que nós tínhamos, que eles adoravam ficar na escola, adoravam ficar na aula, o que não é comum, porque ali eles trabalhavam no seu interesse. E foi com base nisso que eu acabei migrando e passei a trabalhar então na formação de professores. Ajudar meus colegas a conhecer essa prática e conseguir, então, pensar numa aula diferente, que encante mais os alunos. E eu estou há 12 anos no Instituto Crescer, onde eu organizo programas de formação de professores, voltado principalmente para o uso da tecnologia. E nós trabalhamos com várias secretarias de educação, trabalhamos inclusive recentemente com a Secretaria de Canoas, o ano passado. Então, o que eu venho aqui compartilhar um pouco com vocês, vou até pular algumas lâminas, que eu acabei resolvendo contar um pouco desse histórico, porque eu acho que faz muito sentido com tudo que o professor Danilo falou. Mas o que rege todos os nossos processos de formação de professores são essa formação para a vida, né? Fazer com que esses professores consigam olhar para os projetos de vida desses alunos. Que a tecnologia permeie tudo isso. O grande problema hoje da educação não está na chegada da tecnologia, não está no uso da tecnologia, está na pedagogia, na forma como as pessoas estão ensinando. Os professores não conhecem seus alunos. Eles não sabem quem eles são.
Eles não conseguem perceber a forma como essas pessoas pensam, como elas se relacionam. Eles não entendem a questão da tecnologia também. E o ensino está cada vez mais. Se na minha época já não fazia sentido, hoje faz menos ainda. Há uma distância muito grande. Então, o que a gente precisa... Para mim é muito claro que a gente vive, né, esse momento que nós estamos hoje, é um momento muito especial da história da humanidade. Se ele já era difícil, né, o processo educacional na minha época, ele ainda se tornou mais difícil hoje por conta de uma mudança que nós estamos vivenciando na sociedade, que tem a ver com a chegada de uma nova tecnologia, que é a tal da internet. A internet, a partir do momento que ela chegou, ela mudou a nossa vida. Ela mudou a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós acessamos informação, a forma como a gente mantém as relações comerciais, né? Como a ciência evoluiu. O mundo é outro. Não tem mais sentido a gente estar preocupado em ensinar tudo a todos. O que é esse conhecimento que a gente tem hoje? Se na minha época, que estava numa enciclopédia, já não fazia sentido, e hoje que cada dia nós temos uma nova descoberta, que um conceito que hoje é tido como verdadeiro, amanhã já não é mais. O que é preparar para o tal do vestibular se a gente tem menos de 20% da população brasileira que vai para o ensino superior? E a gente está preocupada com isso. Será que se eu não desenvolver as competências básicas nessas crianças, que ela saiba ler, escrever, ter um bom raciocínio lógico, se organizar, administrar bem seu tempo, se ela quiser estudar para um vestibular, porque o professor Danilo, achei ótimo ele falar que poderia ser por sorteio. Maravilhoso, eu nunca tinha pensado nisso. Mas não sendo, se o aluno quiser hoje estudar para esse teste, ele souber gerenciar a sua vida, ele vai sentar e vai estudar para esse teste. Assim como ele estuda, quando ele termina o ensino superior, para fazer uma OAB. Agora, a inversa não é verdadeira. A minha filha, há pouco tempo, entrou no elevador comigo, perguntando: mãe, para que eu preciso saber o nome dos órgãos da lagartixa? Falei, sei lá, para que você precisa saber o nome de órgão da lagartixa? Coisa mais sem sentido. O que eu vou responder para a menina? Como é que eu estimulo a menina a ir para a escola às 7 horas da manhã? Tendo que decorar o nome dos órgãos da lagartixa. Agora, pergunta se ela sabia o que estava se passando no Brasil nas eleições. Tem a mínima ideia, não faz parte do mundo dela. Então, é umas coisas tão assim, fora, tão sem sentido, que fica difícil você estimular seu aluno a ir para a escola. Mas o fato é que o mundo hoje ele é outro, né? A tal da internet, ela chegou, né, em tão pouco tempo, nós tivemos uma evolução enorme aí dessa tecnologia. Se a gente vê, ela existe, ela está no Brasil desde 91, que ela entrou por meio da FAPESP, era só uma rede científica. Em 94, ou seja, há 20 anos, né, ela era estática, você só colocava informação lá. Todo mundo lembra, né, os primeiros sites, você fazia o site da empresa, colocava lá, né, o mínimo de informação. Em 2004, ou seja, há 10 anos, que começaram a aparecer as redes sociais. E agora, em 2007, ou seja, 5 anos, que está aí aparecendo uma outra geração, que é a tal da Web 3.0, que é a organização de todas essas informações. Né? Tudo isso que está por trás da rede que a gente não vê, que linka. Que hoje você tenta comprar um fogão, e quando você entra no Facebook, ele lembra que você está querendo comprar aquele fogão que você olhou num outro site. Porque todas as informações estão interligadas. E ainda tem muita coisa por vir, que a gente ainda nem, né, tomou conhecimento. Já estão mapeando aí a internet das coisas, né, a televisão, a geladeira inteligente, não sei o que mais, e a internet para vestir, né?
Bom, nós não temos, eu tenho 5 minutos, então eu vou direto. O que eu acredito que tem que ser educação? A gente precisa, é fato que a gente ainda tem uma escola que está organizada, onde o professor está na frente do processo de aprendizagem, onde todos os alunos estão sentados no mesmo movimento e fazendo prova, né? E às vezes a gente encontra até a tal da tecnologia na escola, mas muitas vezes ela se encontra a tal da professora ali, né, desesperada, tentando usar tudo aquilo que a escola comprou e não tendo sucesso junto aos alunos. O problema todo é que a escola ainda está organizada para atender um currículo medieval, que é esse, né, tentando dar conta de um conteúdo extremamente extenso, para atender um tempo industrial, que é todo mundo aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo, e respeitando um calendário agrário que ela tem começo e fim ali no ano letivo, né? Ela tem um período para acontecer, quando a gente tem aí infinitas tecnologias que permitem que a gente aprenda de qualquer hora, em qualquer lugar. E o pior, a gente tem processos de avaliação, como mostra essa charge, que avalia todo mundo da mesma forma, sabendo que as pessoas têm diferentes competências. Bom, o que a gente precisa fazer realmente, então, se a gente quer mudar essa realidade? Promover cada vez mais oportunidades de aprendizagem significativa. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui que parar para pensar, em um momento que teve de aprendizagem significativa, provavelmente não foi na escola, provavelmente foi fora dela. E aí é importante a gente parar e perceber e entender quais são as características que fazem parte de um momento de aprendizagem significativa. Mas se nós tivéssemos mais tempo, vocês fariam essa reflexão e provavelmente chegariam que ela tem desafios, que ela faz parte, que ela faz sentido para você, né? Que ela é uma aprendizagem que acontece em colaboração. Provavelmente são essas as características que acabam aparecendo nesse movimento. Tem que ter um novo olhar, né? Olhar de uma forma diferente para tudo isso, entender quem é aquele aluno que está com você em sala de aula. Pensar cada vez mais a questão dos conteúdos, realmente o que é relevante. Repensar as estratégias de trabalho. Pensar com qual ferramenta eu vou trabalhar, e nem sempre o computador é a melhor ferramenta. A escola tem muitas outras tecnologias que podem ser tão ou mais interessantes que o computador. Aliás, eu digo que se o professor não tem muito claro o que ele pretende fazer quando ele leva a tecnologia para junto dos alunos, ele vai otimizar o péssimo. Porque, com certeza, os alunos vão fazer o que não devem. Ele tem que ter uma proposta muito clara de trabalho, ele tem que ter um objetivo muito claro, esse objetivo tem que estar dentro de um tempo muito bem definido e tem que ser desafiador. Aí sim o aluno vai se envolver e não vai fazer o que não deve. Então não é tirar o celular da sala de aula, mas é saber como é que você trabalha com essa tecnologia de forma eficaz. Cada vez mais a gente precisa tirar o foco do conteúdo e focar no desenvolvimento das competências básicas, elementares, leitura escrita, raciocínio lógico, busca de informação, relacionamento, e agora ainda mais criatividade, inovação, ética. Tudo isso tem que ser trabalhado. E criar ambientes de aprendizagem personalizada. Não precisamos ter todo mundo aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Uma prática boa para isso é a prática de trabalho por projetos, que é a que eu já vivenciava com meus alunos, os projetos dos alunos. Ao vivenciar, participar de projetos, os alunos não vão deixar de ver o conteúdo está lá no projeto. Para eu montar uma apresentação como essa, eu tive que estudar, eu tive que saber sintetizar, eu estou tendo que saber apresentar, e o conteúdo está aí. Então, achar que vai trabalhar por projeto, não vai trabalhar com conteúdo, isso não é fato. E aí, dentro da prática de projetos, eu estive semana passada em Buenos Aires, participando de um encontro das escolas ocorrentes, que é um encontro que é uma plataforma que foi lançada pelo Vaticano, onde o Papa Francisco, que é inovador, né, ele criou essa plataforma.
com a ideia de lançar esses projetos. Projetos para acontecerem entre escolas, entre alunos, em temas girando em torno da paz. Então, o Instituto Crescer, ele está inscrito dentro de escolas ocorrentes. Qualquer escola pode se inscrever e apresentar um projeto e onde crianças de outros lugares do Brasil e do mundo poderão participar juntas nesse projeto. Isso é fazer uso criativo e inovador da tecnologia, é usar o melhor potencial que a tecnologia pode nos trazer, que é colocar pessoas em contato com pessoas. Então, eu gosto muito, quem quiser saber mais desse projeto, o site está ali, mas pode também entrar em contato que eu ajudo a se inscrever na plataforma para participar. É isso que eu queria compartilhar. Deixo o meu e-mail, né? Estou no Facebook também com esse mesmo nome. E para mim, né, eu tenho essa frase como premissa de todos os projetos do Instituto. A melhoria da qualidade da educação no nosso país é uma questão urgente. Não dá mais para a gente pactuar com esses dados horrorosos que a gente tem em educação. Não são dados numéricos, mas a gente tem práticas, né? A gente percebe quando o aluno vem para nós, nas nossas instituições, quando o jovem vem, ou como ele está despreparado. Então, não são só os números que nos dizem, mas é a própria ação, né? Somente com um novo olhar, com conhecimento técnico, muita criatividade, muita coragem para usar, para enfrentar pai, para enfrentar a estrutura escolar, sistema de ensino, mostrar que essa educação que está aí não dá mais, é que a gente vai conseguir reverter os resultados educacionais, sendo capaz de desempenhar o papel que cabe a cada um que atua na educação, que é colaborar para que as nossas crianças e jovens possam ter e perseguir seus sonhos. Que ele acredite que ele quer ser engenheiro e que ele consiga ser. Eu não sei se vocês viram no Fantástico, uma vez passou uma série, acho que foi a única coisa boa que eu vi no Fantástico, foi que eles passaram as escolas de sucesso, escolas maravilhosas, e uma no Piauí, no interior do Piauí, onde a menina tinha o sonho de ser médica. Ela morava na zona rural, numa casa paupérrima, e os professores, aquela escola, deu todas as condições para que ela seguisse e entrasse na universidade para fazer medicina. Foram aquelas pessoas que conseguiram dar esse respaldo para ela, fazer com que ela tivesse esse sonho e perseguisse esse sonho. E aí, esse é o papel nosso. Um dia você encontrar um aluno na rua e ver que aquilo que ele quis ser, ele conseguiu. Esse é o maior desejo de todos os professores. É isso. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana, parabéns pelo seu exemplo. E é bastante interessante este processo de formação de professores para que eles saibam dar um motivo, um sentido, um porquê, uma aprendizagem significativa. Quando a senhora falava, eu me lembrei nos meus 12 anos, eu lá no 6º ano, né, do ensino primário, na matemática eu ia bem, e aí apareceu uma tal de matrizes e determinantes. Então eu não conseguia aprender aquilo, não conseguia aprender, sabia muito bem as outras coisas, gravo até hoje as trigonometrias, e aí eu fui perguntar para a professora, por que a gente está aprendendo essas tais de matrizes e determinantes? Aí ela respondeu: um dia tu vais saber. Gente, parabéns. Eu saí de lá, fiquei meio cabisbaixo no corredor, e aí eu disse para mim mesmo, eu vou abandonar tudo. Eu não quero mais estudar, porque para que eu vou aprender uma porcaria que nem a professora sabe onde é que se aplica? Certo? E vocês acertaram, até hoje eu não entendi matrizes e determinantes, porque não tinham sentido, certo? Exatamente, e não fez falta na minha vida. Então, realmente, parabéns. Eu acredito que realmente quando uma pessoa tem um sonho, e nós como crianças temos os nossos sonhos, e ao perseguir coisas que têm um significado na nossa vida, a gente sim vai atrás deles, porque sabe que aquilo que está aprendendo vai realizar os nossos sonhos.